Queridos, graça e paz, mais um domingo estamos aqui juntos para falarmos de algo que é interessante para nós, que faz parte e precisa fazer parte da nossa vida, que é os dons do Espírito Santo. Só que o título desta lição, deste dia, está Uma Igreja Carismática. O versículo-chave está na primeira carta aos Coríntios 12:4, que ela vai dizer o seguinte: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E nós vamos estar indo na introdução e no tópico 1. Tá, queridos? E diz o seguinte, a introdução. A igreja primitiva começou a enfrentar sérios problemas logo em seus primeiros anos de existência. Por exemplo, em Corinto, o apóstolo Paulo detectou muitos problemas. A competitividade, 1 aos Coríntios 3, de 1 a 7, a imoralidade, 1 aos Coríntios 5, 1 a 13, disputas entre irmãos, 1 aos Coríntios 6, 1 a 8, falta de sabedoria quanto ao casamento e o divórcio, 1 Coríntios 7, sobre alimentos sacrificados a ídolos, 1 aos Coríntios 8, e má interpretação da Santa Ceia, 1 aos Coríntios 11, 17 a 32. Mas, talvez, nenhum problema chamou mais a atenção do apóstolo Paulo como o que se refere ao uso dos dons espirituais. De forma que dedicou 3 capítulos de sua primeira carta somente para falar desse assunto. 1 aos Coríntios 12 e 14. 12 a 14. Nesses capítulos 12, 13 e 14. Em Corinto, muitos irmãos estavam utilizando de forma incorreta os dons, dando lugar à carne. 1 aos Coríntios 3:3, 14, 20 e 23. Prevalecia o sentimento de superioridade espiritual em virtude de alguns possuírem certos dons que outros não tinham. 1 aos Coríntios 12, 21 a 27. Nesta lição, desejamos realçar a relevância dos dons do Espírito e de que maneira podem ser utilizados corretamente pelos cristãos, a fim de não cairmos em erros como os de Corinto. Nessa introdução, nós já podemos ver aqui que existe uma conexão entre o princípio da igreja primitiva e a igreja nos dias de hoje. Não é diferente. Não tem nada diferente. Não há nada diferente. Hoje existe a competitividade, a imoralidade, as disputas entre irmãos, falta de sabedoria quanto ao casamento e o divórcio. E em muitas igrejas
sobre alimentos sacrificados a ídolos e má interpretação da Santa Ceia. E também existe nos dias de hoje essa mesma disputa entre os irmãos concernente aos dons. E podemos até mesmo realçar a relevância dos dons do Espírito e de que maneira podem ser utilizados corretamente pelos cristãos, a fim de não cairmos em erros como os de Corinto. E o que na realidade nós estamos caindo no mesmo erro. A origem dos dons. Muitas vezes, ao vermos uma pessoa cantar, tocar um instrumento ou dar uma aula com excelência, costumamos dizer que tal pessoa tem dom em tal área. Para não confundirmos esta definição popular com os dons do Espírito Santo, vamos usar para fins didáticos a terminologia dom natural para o primeiro caso e dom espiritual para o segundo. Portanto, qual ou quais são as semelhanças e dessemelhanças entre o dom natural e o dom espiritual? Uma coisa já podemos dizer: o dom natural, a pessoa já nasce com ele. Os dons espirituais é necessário buscá-los para que o Espírito nos conceda conforme ele desejar. Aí está a diferença. As pessoas nascem inteligentes, mas as pessoas, por serem inteligentes, é o dom que Deus já deu. É natural, elas já nascem inteligentes. Elas têm facilidade para aprender a tocar, para aprender a cantar. Mas os dons espirituais, esses precisam ser buscados. Em primeiro lugar, podemos dizer que ambos vêm de Deus, pois Ele é a fonte de tudo. Tanto os dons naturais como os espirituais emanam do Senhor e devem visar a edificação do corpo. Está lá em Romanos 12, de 6 a 8. 1 Coríntios 12, 7 e 14, 12. Em segundo lugar, enquanto que os dons naturais são habilidade inata e congênita, algo inerente à pessoa, os dons espirituais são a capacitação particular e sobrenatural para a igreja. Ou seja, o dom natural, ele não perde a validade diante dos dons espirituais. Mas os dons espirituais, eles têm o poder de aperfeiçoar os cristãos. O dom natural, ele não aperfeiçoa, ele não muda o caráter da pessoa. Mas os dons espirituais, eles mudam o caráter das pessoas.
Porque Deus nos prepara para que nós possamos ser usados por Ele através dos seus dons. Porque o dom espiritual não é algo que é nosso. Os dons espirituais, eles vêm de Deus para nós. Após nós abrirmos o coração e tê-lo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, a partir do momento em que ele assume o senhorio das nossas vidas. E nós vemos que, todavia, devemos entender que há uma linha muito tênue e que a diferença entre os dons é de natureza funcional. Porque, por exemplo, contribuir com liberalidade, presidir com diligência e exercer misericórdia com alegria, Romanos 12:8, são dons naturais, que possuem funções distintas dos dons espirituais, que, aleluia, que possuem funções distintas dos dons espirituais de curar, profecia e variedade de línguas. Porém, não são menos importantes à vida cristã. Eles não são menos importantes. Então, queridos, nós temos uma vasta área para que possamos adentrar e trabalhar. Buscar a cada dia mais os dons do Espírito Santo. Nos separarmos. Mas não para usarmos em nosso benefício próprio, mas para usarmos para edificar o corpo, para curar pessoas, para salvar pessoas. É por isso que nós precisamos buscar os dons do Espírito. Porque o natural, ele é permanente. O natural, ele é permanente. Paulo faz uso da palavra grega charismata para se referir aos dons em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12, o que é muito importante para entender sua origem. A raiz básica desse vocábulo é a palavra graça, charis. Portanto, os dons espirituais são algo que nos é conferido por meio da graça divina. Nós não merecemos nada do Espírito, ou de Deus, ou de Jesus, não merecemos nada. Mas, através da graça, que também não merecemos, Ele nos confere os seus dons. Portanto, os dons espirituais são algo que nos é conferido por meio da graça divina, o que também explica a palavra dom, isto é, um presente. Mas não é um presente para nós usarmos para nós, para o nosso bel prazer, mas é um presente para nós abençoarmos pessoas. Porque quem tem o dom de cura é para abençoar as pessoas. Quem tem o dom de profecia é para abençoar as pessoas. Billy Graham completa a palavra
Carisma, em seu sentido bíblico, significa dom da graça. Por isso, a palavra carisma na Bíblia tem um sentido diferente do que o mundo imagina. Quando diz que alguém tem carisma, carisma é ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa agradável, no nosso sentido, mas no sentido bíblico, é a graça. Nós temos a graça. Nós temos a graça. Desta forma, podemos dizer que uma igreja carismática é marcada pelas manifestações dos dons do Espírito. E, se são do Espírito, são sobrenaturais. Não é o dom natural que nós temos. Este é sobrenatural. Extraordinários e distribuídos como glória. Lhe apraz a cada um individualmente. Não adianta que não vai ser todo mundo igual. É individual. Todavia, isto não indica que o cristão deva assumir uma postura passiva, aguardando o Espírito lhe conferir dons. Com a passividade você não vai receber nada. Se você sentar e ficar esperando sentado, você não vai receber nada. Mas você deve buscar. Você tem que ir de encontro aos dons. Você tem que se encher da presença do dono dos dons, para que você receba os dons. Você sentado, você deitado, você de qualquer maneira não vai se encher e não vai receber dons. Paulo exortou os irmãos a buscarem com zelo os dons. A buscar com zelo. Não é de qualquer maneira, é com zelo. 1 Coríntios 12, 31, 14, 1 e o 39. E a desejarem os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 12. Isto é fundamental. Desejar os dons espirituais. Mas não só desejar, buscar. Precisamos ir de encontro ao dono dos dons. Precisamos nos preparar. Precisamos fidelizar para que o dono dos dons, que é o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, possa nos conceder, porque tudo vem dele. Tudo vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É simples assim. Não vamos complicar. Você sentado, você deitado, você não vai alcançar nada. Então que Deus nos abençoe e que esta lição possa despertar aqueles que estão adormecidos e que o dono dos dons possam nos encher de maneira sobrenatural. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever se não for inscrito e ative o sininho, todos, para que quando o YouTube terminar aqui de preparar, ele envie diretamente para vocês. Que Deus vos abençoe, um ótimo culto mais tarde.